Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos aqui no Systex Scientific, no stand da Systex no InCongress. Gostaria de mais uma vez de agradecer ao professor Igor Brum, né, por estar aqui presente, ter aceitado novamente esse nosso desafio, estar aqui conversando um pouquinho com vocês sobre evidências clínicas, né, sobre os nanobiomateriais. Tenho certeza que vai ser de muito acréscimo na vida profissional, na vida clínica de cada um de vocês. Igor, obrigado de verdade, em meu nome, em nome da doutora Flávia, em nome da Systex, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no nosso evento. Beleza, obrigado. Gente, vamos lá então. Acho que vocês ainda não viram essa aula, eu acho que a Nádia talvez já tenha visto, mas ela é bem interessante porque ela mostra justamente a comprovação, né, em vários sentidos de como o biomaterial, de fato, na regeneração óssea guiada, né? Como ele analisa, através de vários tipos de fatores, o que está acontecendo naquele momento, no momento do reparo ósseo. Então, só me apresentando rapidamente, você já me conhece, eu trabalho na UERJ, eu trabalho no IBRAG, no IME junto com o professor Carlos Nelson Elias, e na Fiocruz eu trabalho em Coelhos. Então, é muito importante a gente entender dessa forma. Os biomateriais, eles passaram por um período de evolução. Então, quando a gente fala em biomaterial, né, o primeiro biomaterial descoberto ou publicado em algum periódico científico foi lá em 1934, que foi o fosfato beta-tricálcio. E esse biomaterial ele teve pouca relevância científica lá E conforme foi passando o tempo, né, outros biomateriais foram sendo descobertos e lançados, né, os biovidos, até a própria hidroxapatita, as proteínas morfogenéticas, e a gente vê, de fato, aqui um boom em 2020, onde os biomateriais eles foram considerados um excelente substituto ósseo relacionado quando comparado com o osso autógeno. E hoje a gente consegue comprovar que utilizando a técnica certa, o biomaterial certo, a gente tem uma performance muito maior e muito mais significativa do que o próprio osso autógeno. E isso foi, né, não só controlado e publicado no PubMed, mas muitos autores, como o Suzuki e seus colaboradores, já comprovavam que o próprio beta-tricálcio-fosfato, que é o primeiro biomaterial descoberto, ele já serviria como um substituto ao osso autógeno. Isso é muito interessante, porque essa evolução ela foi acontecendo, né, do ano 2000 até o ano de hoje, até 2020, como eu falei para vocês. E cada dia que essa evolução ela ia acontecendo, novos artigos iam sendo publicados e mais a gente entendia como funcionava esse processo de reparo ósseo. E se vocês forem olhar em vários tipos de artigos, ou até mesmo em livros, vocês vão ver que a maioria dos professores do passado, eles falavam que o processo de reparo ósseo é o processo mais bem descrito na literatura. E, na verdade, eu acho, né, eu tenho essa ideia de que é o processo menos descrito na literatura. Porque tem tanta coisa para a gente descobrir, né, para entender melhor como a formação óssea acontece, e eu vou mostrar um pouquinho para vocês também o que eu penso sobre isso. Então, a gente vê que então essa evolução foi acontecendo e a gente percebeu que esse aparecimento de diversos tipos de biomaterial, como a hidroxapatita, ela também serviria como um substituto ósseo quando não existia a possibilidade de usar o osso autógeno. E a gente foi vendo que, conforme essa evolução acontecia, a união, né, de vários biomateriais trazia uma resposta, né, a esse reparo ósseo mais interessante do que quando a gente utilizava somente um tipo de biomaterial. Então, imagine, a gente pode utilizar um biomaterial de uma única composição e nela a gente ter certos efeitos, certos benefícios, e ao mesmo tempo a gente pode usar outro biomaterial e ter também efeitos e benefícios diferentes. E com o passar do tempo a gente viu que a união de vários biomateriais, né, de 1, 2, 3 biomateriais, era muito mais interessante para o reparo ósseo do que utilizar ele de maneira sozinho, né? E esse autor, que é o Pablo Galindo, ele publicou esse artigo demonstrando que a microhidroxapatita, em união com beta-tricálcio-fosfato,
ele servia como um substituto ósseo à altura, né, do osso autógeno, muito melhor do que se comparado somente com a hidroxapatita pura. Isso foi muito legal, porque logo em seguida eu publiquei esse artigo aqui no que mostrava exatamente a mesma coisa, porém, em vez de falar de microhidroxapatita, a gente falava de nanohidroxapatita. E isso foi muito interessante porque, através desse artigo, a gente conseguiu comprovar uma série de outras características, como o que a nanopartícula relacionada à hidroxapatita poderia trazer de benefício para o reparo ósseo. Então, quando a gente fala dessa evolução com o biomaterial que a gente desenvolveu, a gente pôde descrever não só através de uma série de artigos o quanto de matriz era formado em relação ao novo reparo, o quanto de novos vasos eram formados em relação à microhidroxapatita. A gente teve uma série de casos clínicos, né, aonde, deixa eu ver aqui, uma série de casos clínicos onde a gente pôde comprovar em humano que a utilização da nanohidroxapatita traz mais de 180% mais presença de vaso sanguíneo do que comparado com a microhidroxapatita. Que a utilização de uma membrana para proteger o biomaterial aumenta também não só a vascularização, mas o percentual de matriz recém-formada. E isso foi seguindo uma série de outros artigos. Esse artigo foi publicado numa revista de fator de impacto maior do que 8, né, demonstrando toda essa união entre não só o surgimento da matriz, como a formação de osso, como a formação de novos vasos sanguíneos, demonstrando que a performance da nanohidroxapatita ela é muito superior, não só à microhidroxapatita, mas também ao osso autógeno. Então foi bem relevante para a comunidade científica esse artigo. E aí a gente entende, né, que essa evolução ela teve 4 motivos principais. Né? O principal foi o aparecimento da nanotecnologia, né? Que com isso a gente conseguiu ter um refinamento na produção desse biomaterial, que com isso eu consigo produzir um arcabouço, uma estrutura muito mais interessante para a parte celular, e esse arcabouço sendo mais atrativo para a célula, ele acaba me dando mais adesão, mais presença de célula em relação aos outros biomateriais. E falando um pouquinho de cada um, né, quando a gente pesquisa no PubMed e coloca o assunto osteoindução ou osteocondução, a gente vê uma série de artigos falando exatamente a mesma coisa. Se a gente for colocar, vai ter um monte de artigos falando sobre osteoindução, osteocondução, e no final o resumo deles é o seguinte: esse biomaterial ele poderia ter uma osteocondução melhor se ele fosse com a cristalinidade maior. Ele poderia ter uma osteoindução se ele tivesse uma porosidade de tantos por cento. E aí a gente começou a entender que a união de várias características, resumidamente, através desses artigos, poderia ser feito um biomaterial que apresentasse todas essas características. E foi isso que a gente começou a fazer com o biomaterial que a gente trabalha. Então, com o aparecimento da nanotecnologia, foi possível criar uma série de biomateriais, e principalmente por conta dessa tecnologia aqui que a gente chama de nanotubos, foi possível aparecer o primeiro dispositivo nanométrico com um componente elétrico. Por quê? É uma estrutura altamente resistente, mas em âmbito nanométrico. Então isso foi muito legal porque num congresso que eu participei em Portugal, 70% desse congresso falava sobre essa tecnologia aqui, nanotubos. E através do nanotubo foi possível criar os nanochips. E esses nanochips naquela época era considerada a tecnologia mais promissora para o descobrimento e até mesmo para o tratamento de diversas doenças. Então quando a gente analisa, não sei, dá para ver daí? Não dá para ver direito, né? Mas quando a gente analisa no microscópio, entende que a padronização dessas partículas, em torno de 100, 120, 130 nanômetros, ela traz um benefício muito grande para a parte da morfologia e da regeneração óssea. E é isso que faz com que a gente tenha uma performance muito mais
relevante na nanohidroxapatita do que na microhidroxapatita. Ó, nessa imagem que eu fiz na Fiocruz, que era até então, e ontem eu descobri através do professor Elis, que eles também vão ter esse mesmo microscópio, era o único microscópio que chegava a 200 mil vezes. Aqui acho que tem 160 mil vezes. Isso aqui é uma imagem de dentro de uma partícula nanométrica. A gente vê o quanto poroso quando a gente compara com um outro tipo de hidroxapatita micrométrica. Então, o refinamento, né, que é o segundo motivo, ele realmente é muito interessante porque através desse refinamento foi possível criar, por exemplo, o nanochip. A gente sai do microchip, vai para uma tecnologia muito mais evidente, né, muito mais relevante para a ciência. E através disso a gente consegue entender, através desse teste, né, que é de fotometria de high field ou de raio-x, né, onde a gente consegue ver exatamente isso. Quando a gente analisa esse gráfico de DRX de uma... Dá para ver daqui? Quando a gente analisa esse gráfico, né, desse teste, onde a gente vê do lado esquerdo um teste com a microhidroxapatita e a gente observa, ó, que aqui é a linha de saída. Vou mostrar por aqui que fica melhor. Quanto mais alta for essa linha daqui, quanto mais grossa for e quanto mais ruído, quanto mais atividade a gente tiver nessa linha de baixo, significa que menos padronizadas são as partículas desse biomaterial. Então, quando a gente olha um outro DRX de uma nanohidroxapatita, a gente vê que aquela mesma hidroxapatita micrométrica saía daqui, agora ela está saindo daqui. A espessura é menor e praticamente você não vê nenhuma atividade, né, quase nenhuma irregularidade na linha de ruído, significa que o aparelho ele conseguiu identificar melhor os elementos químicos desse biomaterial porque ele é extremamente padronizado. Então, porque a gente teve um refinamento nessa produção. E aí a gente vai evoluindo para diversas outras áreas. A gente pode falar de genética, pode falar de tudo, de todas a performance do início da produção do biomaterial até o final. E a gente consegue, na nanohidroxapatita, unir várias fórmulas, né? Isso aqui é a hidroxapatita na sua íntegra, né? Numa forma quadrangular. Eu posso transformar ela em triangular, octagonal, hexagonal. Mas quando eu uno vários quadradinhos desse, eu tenho uma estrutura molecular bem coesa. Se eu coloco, por exemplo, uma estrutura triangular, eu ia ter algumas espículas. E essas espículas, elas são uma área de fragilidade celular e acaba quebrando com mais facilidade a hidroxapatita. Então, quando a gente une vários quadradinhos desses, a gente vai formar uma estrutura bem coesa. Então, entenda. Se a gente tem aquela estrutura quadrangular, que é a hidroxapatita, e eu uno várias, eu tenho uma estrutura bem semelhante, bem coesa, né? Só que quando a gente vai unir a hidroxapatita junto com beta-TCP, não significa que a gente tem no mesmo potinho um percentual de um percentual do outro. Isso é no âmbito molecular. Então, eu consigo unir a fórmula da hidroxapatita junto com a fórmula do beta-TCP dentro da estrutura molecular. Então, isso só se pode acontecer por conta da nanotecnologia, que eu consigo controlar o início, meio e fim da produção do produto. E aí, com esse refinamento, eu vou ter um arcabouço muito mais resistente, muito mais interessante. E aí, através desse arcabouço, eu vou entender melhor quais são os métodos. Eu vou observar os resultados clínicos, eu vou criar uma hipótese, eu vou ver o tempo que eu preciso para entender, né, se esse resultado, se essas evidências, elas estão sendo realmente coesas com o resultado clínico, e aí eu vou ter minhas conclusões atuais. E através daí, a gente vai começar a estudar como realmente esse biomaterial ele tá agindo naquele momento. E é aí que está o X da questão em relação ao desenvolvimento da nanohidroxapatita. Ela não acelera o processo de regeneração óssea, porém, ela tem tempos diferentes dos outros biomateriais, não só do osso autógeno, mas também da microhidroxapatita. Então, quando a gente olha, por exemplo, uma imagem dessa, que é realmente uma imagem muito bonita, quando a gente faz a coloração, a gente vê
Com 30 dias, eu vou ter na microhidroxiapatita ou no osso autógeno células endoteliais, a gente vai ter redinhas de fibrinos ali junto com as hemácias. O que significa isso? Que o processo de regeneração óssea está num processo inicial, né? Ele está começando a fechar os vasos, né? As células endoteliais são as principais células que fazem o andamento dos vasos sanguíneos. E aí, quando a gente evolui, por exemplo, em 30 dias com a microhidroxiapatita, eu já tenho um processo muito mais evoluído. Eu tenho o biopolímero, que é a nanohidroxiapatita, eu já tenho as fibrilas bem formadas, eu já tenho um osteoblasto em cima de uma trabécula óssea, e eu já tenho esse osteoblasto sendo sequestrado dentro das lacunas, ou seja, eu já tenho um processo de regeneração óssea mais bem equilibrado. Então ele acelera? Ele não acelera. Até um certo momento a gente tem uma evolução mais rápida, mas depois de um tempo ele se equilibra. E aí quando a gente compara um estado com o outro, a gente vê que aqui a gente está bem no início do processo e aqui o processo ele já está muito mais estruturado. É isso que faz ter uma remodelação óssea mais interessante no âmbito celular. E aí a gente pega aquela mesma imagem e usa uma coloração para entender o que está acontecendo. Aqui eu não sei se dá para vocês verem direito, não sei se o LED está permitindo, mas isso aqui significa o que está acontecendo no processo de regeneração óssea. O processo de regeneração óssea ele é feito em camadas, ele é igual casca de cebola. Então são várias camadas. Essas camadas que vocês estão vendo, essa imagem, tudo que está em amarelo e em vermelho, significa que tem presença de colágeno. E o colágeno está entre as primeiras camadas do processo de regeneração óssea. Então essa imagem ela é muito interessante, que ela mostra que naquela região que foi utilizado o biomaterial, está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então a gente tem a regeneração óssea, a gente tem a presença do colágeno, que é o precursor da matriz óssea. Então quanto mais vermelho, mais amarelo tiver nessa imagem, significa que mais presença de colágeno tem nesse momento da regeneração, ou seja, mais matriz recém-formada a gente vai ter no futuro. E aí, através desse arcabouço, a gente vai ter a adesão celular, que é o que mais importa. E para a adesão celular, a gente precisa levar em consideração esses 4 pontos, né? Que o primeiro é a cristalidade, que é através dela que a gente tem se o biomaterial ele vai permanecer mais ou menos tempo no nosso organismo. E aí, através dela, a gente cria, né, uma rede de cristalóide de hidroxiapatita, e isso que faz com que ele permaneça mais ou menos tempo. A gente tem, o que está escrito ali, dá para ver? Porosidade, né? E para isso a gente faz a gente tem uma série de testes onde a gente consegue determinar qual é a porosidade ideal hoje do biomaterial, e a gente confirma através de vários artigos que entre 60% e 70% de porosidade é o ideal para a gente ter uma adesão celular mais interessante. O tamanho do poro também não pode ser maior do que 500 nanômetros, ou seja, se a gente dividir por 1000 esse micrômetro vai dar 460 nanômetros, então entre 300 e 500 nanômetros é interessante para a célula. Qual é o próximo? Quer falar da composição, que eu já comentei com vocês desde o início. Hoje, na ciência dos biomateriais, não justifica a gente ter num biomaterial apenas uma composição, porque eu consigo, na nanometria, unir vários materiais e cada material vai me trazer uma coisa boa no processo de regeneração. Então, quando a gente pensa nessa união do biomaterial, justamente para entender como as células envolvidas no processo de regeneração óssea vão performar-se para melhor ou para pior. E a gente vê, né, em alguns artigos dizendo que a nanometria ela vai aumentar de 30% a 50% a área de superfície. Hoje eu já comprovo em vários artigos que a gente pode chegar em 70% da área de superfície e que a microestrutura ela sempre vai ser desorganizada, enquanto que a nanometria vai ser organizada, porque a gente consegue controlar realmente o início, meio e fim da produção. Então isso me dá um refinamento, né, na produção, e isso faz com que a célula ela se identifique mais com o biomaterial e ali ela performa-se de uma maneira mais eficiente.
E aí a gente vai passar para a morfologia, porque, como eu disse, se eu tenho uma produção equilibrada, com o tamanho das partículas iguais, com a porosidade ideal, com a cristalidade ideal, a morfologia desse biomaterial ele vai ser extremamente compatível com a morfologia da célula. Então, quanto mais semelhante for a partícula à célula, melhor vai ser a adesão. Não sei se daqui está dando para ver, mas essa imagem é muito legal. Aqui a gente tem um osteoblasto e aqui eu tenho uma partícula. O que tem de semelhante? Elas são praticamente do formato. E é isso que faz com que, se você forem olhar essa com essa, a gente vê que é praticamente do mesmo tamanho, do mesmo formato. Então, quanto mais semelhantes forem as partículas, melhor vai ser a performance dessa célula para produzir o que a gente precisa, que é a matriz óssea. Aqui não falando, mas só descrevendo o quanto é interessante, como eu disse para vocês. Se vocês pegarem os livros, vão falar que o processo de regeneração óssea é o mais descrito. Isso aqui é um esquema que eu criei, que está sendo publicado agora, mas só demonstra o início do que é o processo de remodelação óssea. Cada dia que eu vou estudando mais, esse esquema muda, né? Cada dia eu vou entendendo mais até o que a célula secreta quando está comparado com o osso, ou até mesmo com o biomaterial. Dá para a gente estudar tudo. Só que isso não é descrito, isso é inédito. A gente consegue, através de vários estudos hoje, a gente tem através de várias formas, né? Não só a imunistoquímica, mas o PCR, ELISA, a gente tem uma série de testes que é possível demonstrar o que está acontecendo naquele momento da regeneração óssea. Isso aqui é uma evolução, cada dia vai evoluindo mais. A gente está para publicar esse artigo, esse esquema já evoluiu para um outro, e a gente vai vendo que cada vez que vai estudando mais coisas novas vão aparecendo. E é isso que é empolgante. E aí a gente tem inúmeros fatores que a gente pode considerar. Por exemplo, ficou muito em moda aí por conta do Covid, o RT-PCR. O RT-PCR ele me diz um resultado presente de um resultado futuro. Na verdade, ele me dá uma ideia presente de um resultado futuro. O que significa isso? Quando eu vou comparar o RT-PCR na remodelação óssea, ele vai me dizer o que está acontecendo naquele momento, mas com uma previsão futura. Vou tentar deixar mais claro para vocês. Ó. Quando a gente estudou o RT-PCR de alguns marcadores, se vocês olharem aqui ao osso autógeno, o Bluebonne, que é a hidroxapatita que a gente comercializa, ela vai estar mais baixa do que os outros, do que o autógeno. O único lugar onde ela não vai estar mais baixa é aqui, ó, que é esse fator aqui, que é o VEGF. Por quê? Porque o VEGF é o fator que marca inflamação. E a gente tem inflamação no início, no meio e no fim da regeneração óssea guiada. Mas todos os outros vão mostrar aqui osteoblasto, vai mostrar cálcio, vai mostrar uma série de outros fatores. Mas se a gente analisar, o osso autógeno está ganhando praticamente em tudo, né? Eu vou explicar por quê um pouquinho mais para frente. E aí, para a gente comprovar esse resultado inicial, né, essa previsão inicial do resultado futuro, a gente pode usar uma série de outros fatores, né, de outras pesquisas. E aqui é o que eu utilizo, que é o que é mais amplamente estudado na literatura, que é a imunistoquímica, que ela comprova aquela previsão futura, ela te dá exato o que está acontecendo no momento. Então, para isso, a gente tem uma série de colorações, vou passar aqui para não demorar muito, mas a gente pode usar catepsina K, que vai marcar osteoclasto, tem uma série de outros aqui que depois eu posso demonstrar para vocês. Esse aqui é importante, ó, que é o VEGF, que é o que marca a parte de formação sanguínea, só que ele é o fator inflamatório mais importante, porque ele vai estar presente no início, no meio e no fim do processo de remodelação. E isso é extremamente interessante quando a gente vai ver os resultados futuros. E aí, quando a gente analisa esse resultado, né, o que a gente vê? A gente vê que o Bluebonne ele está maior praticamente em todos os quadradinhos, quando comparado com o osso autógeno. Aonde que ele não vai estar maior? Exatamente onde tem o fator inflamatório. Por quê? Porque a inflamação vai estar presente em todos os processos do reparo ósseo. Então, quando a gente coloca aqui, ó,
quando a gente analisa, justamente ele vai estar igual no VEGF. O que eu estou comprovando aqui em relação? Por que quando eu usei o RT-PCR, o autógeno estava maior, ele estava com uma performance melhor do que o Bluebonnie? Porque o Bluebonnie já tinha passado do estágio inflamatório. Então, aqueles marcadores mostravam para mim que aquele estágio, o estágio inicial da formação óssea já tinha passado para a nano-hidroxapatita. E quando a gente pega num tempo um pouco mais para frente, com 60 dias, o que eu tenho aqui? Eu tenho a comprovação de que a performance da matriz óssea está mais efetiva e realista na nano-hidroxapatita do que no osso autógeno. E eu comprovo isso por conta desse fator aqui, que é o inflamatório. Se eu não tivesse uma diferença inflamatória lá no início, né, se fosse maior que o autógeno, esse resultado não seria relevante, ele não seria verdadeiro. Então isso é muito legal, quando a gente consegue analisar através de vários tipos de testes, a comprovação de um teste, de um primeiro teste com o segundo. Então isso para mostrar um pouco de como a gente consegue, né, através de inúmeros dados científicos, mostrar a relevância do biomaterial e como ele realmente acontece no nosso corpo com o passar do tempo. Vou mostrar para vocês alguns casos clínicos aqui dos nossos colaboradores. O professor Marcelo Gabriel, ele estava ali na Regener, então ele cedeu alguns casinhos para a gente, mostrando levantamento de seio, vou passar rapidinho para não estender muito, né? Colocação do Bluebonnie, tanto de um lado quanto do outro. Esse lado já tinha um implante, a gente consegue já no processo de cicatrização, né? E aí o implante também já sendo instalado com a prótese. Então a gente vê, o que a gente avalia? Que o implante está extremamente integrado. Acabou? Que o implante está totalmente integrado dentro do biomaterial. Isso dá uma segurança muito grande. Isso só comprova o que a gente evidenciou no nossos achados lá científicos de análise. Vamos passar aqui rapidinho. Ó, já um implantezinho lá, já instalado e depois com a coroa. Outro caso, a mesma coisa, seio maxilar, só que nesse caso ele já instalou o implante, já colocou o biomaterial. Recobriu com a membraninha. E aí já o casinho já com as coroas, já reabilitados. A mesma coisa, comprovando ali a aderência, a adesão dos implantes à hidroxapatita. Nano-hidroxapatita. Caso do professor Carlos João Amorim, que deve estar chegando aí, se já não chegou. É um caso desse lateral com uma lesão bem grande. Então foi removido esse lateral, foi feita uma moldagem ali prévia para poder confeccionar um provisório. O professor, se ele tivesse aqui, ele ia falar que sempre que tem lesão, você pode instalar um implante, porque o osso que está para cima está sadio, então não tem problema instalar um implante. Ele provavelmente vai falar isso na aula dele. Foi feito o casinho. E com o provisório a gente já consegue ver já a melhora ali no perfil, né? Dá para ver a melhora do perfil gengival. E 15 dias já o implante sendo cicatrizado, bem cicatrizado, junto com a nano-hidroxapatita. Esse é o caso do professor Chaban também, mostrando que dá para a gente ter uma previsibilidade usando o planejamento digital no nosso planejamento cirúrgico. Então é um caso de uma paciente que perdeu esses dois elementos, né, os dois elementos centrais. Ele rebateu todo o retalho. E o que eu acho mais interessante nesse caso é exatamente isso. Ele conseguiu prever, né, na guia dele lá do scanner o quanto era o defeito. Isso para ele foi muito interessante porque ele já entrou na cirurgia sabendo exatamente o quanto ele ia usar de biomaterial. E aí ele foi, colocou o Bluebonnie, recobriu tudo com membraninha ali de PRF. Fez uma prótese adesiva, a paciente ficou um tempo com a prótese adesiva. Não sei se dá para ver daí, mas criou uma papilinha aqui. E aí, depois de 6 meses, ele instalou os implantes, né? Como eu disse, ele é um expert em planejamento digital, então ele faz sempre guiado.
fez todo o check-up aqui para poder ver a posição perfeita do implante. Além disso, aproveitou o que tinha de tecido também para fazer um rolinho e melhorar o perfil gengival, né? Vocês vão ver aqui depois que tirar, ó. Ele rodou esse retalho aqui para dentro, né, para aproveitar. A gente nunca desperdiça o tecido conjuntivo, né? Sempre que puder aproveitar, é melhor aproveitar. E aí instalou os implantes com a guia. Optou por usar um munhão de 6 cimentado. Lembrando que o provisório aí não precisa ficar extremamente bonito, ele precisa ficar funcional. Então a gente precisa ter realmente esse espaço para a papila crescer. Aí o caso já quase finalizado, já com todo o perfil gengival remodelado. E a gente vê uma diferença, né? Que a gente sai dessa condição para essa. E é um caso bem legal também. Tem só mais 2 casinhos. Esse é um caso que a gente publicou aqui na Implant News, né? Na edição atual, ela está valendo ainda. Se pessoas forem pegar a Implant News dessa edição, vai ter esse caso. Foi feito pelo professor Saulo, eu ajudei na publicação. Então, foi removido esse molar, né? Foi instalado o implante ali na melhor posição possível. Dá para a gente ver aqui a perfeita instalação. Foi diagnosticado que havia uma necessidade de colocar um conjuntivo, porque o fenótipo gengival desse paciente vestibular era muito irregular, né? E aí foi confeccionado um provisório prévio, foi removido lá do tuber um fragmento de conjuntivo. Né, a gente vê ali a fixação dele na região vestibular. Dá para ver já aqui, ó, ele já bem fixado. E aí vem a parte interessante desse caso, que foi feita uma personalização desse cicatrizador, justamente para ser mantido esse perfil gengival. Né, foi colocado toda a parte do biomaterial, né, bem acomodado. Ó, dá para ver. Hoje a gente ainda quebra mais esse grânulo para ele ter uma performance mais interessante, até porque ele é muito hidrofílico. E se esse alvéolo não tiver sangramento suficiente, ele acaba sugando o sangue. Então a gente sempre quebra as partículas da melhor forma possível. Foi colocado um munhãozinho. Vamos passar aqui para vocês poderem ver essa diferença aqui do perfil gengival. Tecido conjuntivo instalado. Biomaterial. Vamos passar aqui. Provisório feito. Vamos passar. Ele já reembasado. Tem um passo a passo completo, né? Ele lá instalado no mesmo ato. A gente vê o conjuntivo bem adaptado. Muito legal. E aí, com o passar do tempo, a gente já começa a ver a cicatrização desse tecido. Ó, 15 dias a gente já consegue ver a mudança do fenótipo gengival. Já na época da reabilitação, a gente vê que a parte vestibular ela se manteve, né? Ela mudou realmente o fenótipo. A gente vê uma área muito mais queratinizada. E a prótese final já instalada. Então, dá para entender que aqueles testes iniciais que eu mostrei para vocês, eles vão dar uma previsibilidade melhor do tratamento. Por quê? Porque a nanohidroxapatita, ela me dá esse conforto, me dá essa confiança de que eu vou colocá-la na região, né? E que a regeneração óssea ela vai ser realmente acontecida, ela não vai ser sequestrada. Ela vai estimular aquela região a ter mais vaso sanguíneo, mais matriz de colágeno, mais matriz óssea, mais célula naquela região. E isso faz com que não só a nossa prótese final tenha um resultado mais favorável, mas também o tecido conjuntivo
tem uma performance mais interessante do que quando a gente não utiliza a nano e sim uma microhidroxapatita. Acho que esse aqui é o último caso, vou mostrar rapidinho. Então, do caso do professor João também, perdeu esses 2 elementos. Foi feito toda uma parte aqui de raspagem, né, para desinfeccionar. Instalado o biomaterial, né, recoberto com a membraninha aqui. 6 meses depois a gente consegue ver já a diferença da regeneração e a prótesezinha final. Acho que tem mais um caso. Instalação já do implante está lá, já na posição perfeita. Vamos passando. Posicionamento ideal do implante. Já o provisório sendo confeccionado. 15 dias depois a gente já consegue ver já a estética rosa sendo muito bem condicionada, né, adaptada ao provisório. 30 dias começa a ter aparecimento de um black space pequenininho, mas isso é por conta do ponto de contato. Com a prótese definitiva, isso aqui a gente consegue reverter. 45 dias já demonstra aqui a perda, mas com o provisório já bem mais adequado, a gente vai ter, com certeza, uma resposta muito mais relevante. 45 dias. O início da moldagem. 3 meses. Olha como o perfil gengival ele fica bem sadio, bem harmônico em relação ao dente adjacente. Então, a não utilização de biomaterial, com certeza esse tecido aqui ia colabar. E aí o início já da prótese definitiva. 6 meses. Já o pilarzinho em zircônia. E a prótesezinha final instalada bem satisfatória. Então, a utilização realmente de um biomaterial, ele vai me permitir ter, né, a previsibilidade, então não só da formação óssea, mas também do tecido gengival. Ó. Olha que daqui a pouco vai melhorar mais ainda. E 12 meses depois a gente vê que aquele black space ele foi regredindo porque o ponto de contato certo, junto com a porcelana muito bem feita, vai fazer com que a gente tenha realmente uma regeneração mais efetiva. E aí, um sorriso bem harmônico, bem satisfatório. Foi um caso que estava com uma recessão muito grande. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês, sempre deixando essa frase, né, que as evidências clínicas, elas sempre vão ser relevantes quando a gente tem um biomaterial que seja confiável clinicamente e cientificamente, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e na próxima vão ter mais novidades, tá bom? Mais uma vez, né, o professor Igor aqui mostrando toda a sua experiência, pesquisa, né, com o biomaterial da Regener. Tenho certeza que foi de grande valia para cada um de vocês, né, sua aplicabilidade clínica, né? Antes de mais nada, somos cirurgiões dentistas, implantodontistas, isso aí é o nosso dia a dia, mas realmente baseado em pesquisa fica muito mais fácil. Igor, em meu nome, em nome da doutora Flávia, da Sistex, te agradeço de verdade mais uma vez por estar aqui conosco. Obrigado.